Shalom, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Antônio e este é o canal da comunidade cristã Radavar, onde nós fazemos estudos sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante mesmo. Nós vamos falar sobre ofertas. Antes vamos orar, não é mesmo? Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui e louvando o teu santo nome, Senhor Deus, nós estudamos a tua palavra. Rogamos a Deus, em nome de Jesus, pelo discernimento que vem da sua sabedoria, Pai. E assim, Senhor Deus, nós possamos compreender melhor a tua boa, agradável e perfeita vontade nas Escrituras. Nós rogamos pelas tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, é isso. Então, hoje nós vamos falar sobre ofertas. Eu falei que é um assunto muito importante, principalmente por dois motivos. Hoje em dia, a gente tem visto, né, muitos maus testemunhos a respeito deste assunto. As pessoas parecem não compreender melhor, não compreender adequadamente o que é e como como devem ser as ofertas, né? O que são e como devem ser as ofertas. As pessoas não compreendem. E, obviamente, existem líderes que acabam usando isso a seu favor. Infelizmente, eu não posso negar isso. E o ponto mais importante, lógico, é que a Bíblia, né, as Escrituras falam de ofertas. As Escrituras abordam este assunto e nós compreendemos que é um mandamento. Então nós precisamos compreender adequadamente, entender o que é, como se faz, qual é a atitude que nós precisamos ter quando ofertamos, porque está na palavra de Deus. É para fazer isso. É mandamento. E nós vamos tocar nesse ponto, que talvez esse seja o mais importante, né? O fato de ter mau testemunho e a gente procurar corrigir, ou pelo menos dar uma interpretação mais condizente, coerente, né? Eu acho que isso daí vem em segundo lugar. Mas as Escrituras falam sobre isso. Então nós não podemos negligenciar, nós não podemos ignorar que isso realmente exista nas Escrituras e que as Escrituras nos falam para que nós ofertemos. Nós temos que compreender isso e agir conforme a palavra de Deus. Isso aí. Então, a palavra oferta, ela está bem especificada lá nos livros da Torá, em especial o livro de Levítico, Vaikra, o livro de Números também tem, Bamidbar, tem ali os mandamentos que falam das ofertas. Especificamente lá, fala muito das ofertas que acabam ocorrendo através de sacrifícios de animais. Mas existem outras ofertas. De maneira geral, existem outras. Existem ofertas de alimentos, ofertas de cereais, ofertas de líquidos, né? As libações, são ofertas que são entregues. Eles não tratam só da oferta que se faz, né, que ocorre através de sacrifícios. Não. É lógico que existe um porquê, existe um fundamento. Não vou tratar disso aqui hoje, senão nós estaríamos fazendo um estudo sobre a porção da Torá. Não é esse o foco hoje. Embora nós sabemos que a palavra, né, lá do hebraico, que é traduzida como oferta, a palavra korban, ela realmente pode significar um sacrifício, mas vai além, porque esse ato de ofertar, ele é um relacionamento com Deus. Antes de mais nada, é um relacionamento com Deus, e só é encontrado no relacionamento do ser humano com Deus. A Bíblia ordena, né? A palavra de Deus ordena: vocês vão ofertar, vocês ofertarão. É assim que aborda o assunto, né? As ofertas, como são tratadas nas Escrituras, elas suprem as necessidades de quem oferece, não de quem recebe. Normalmente a gente
pensa, quando fala de oferta, a gente está entregando alguma coisa para alguém, como uma oferta, normalmente quando a pessoa precisa de alguma coisa, exceto uma questão de honra, por uma questão como uma oferta pacífica, de relacionamento. Mas uma oferta, basicamente, ela supre aquilo que a pessoa está precisando. Quem recebe, né? Quem recebe a oferta. Por exemplo, uma cesta básica pode ser ofertada para a pessoa que está com dificuldades financeiras. É um exemplo. Mas, na Bíblia, as ofertas que são feitas a Deus. Portanto, elas são vamos dizer assim, um modo de suprir necessidades de quem oferece, não de quem recebe. É muito importante isso. O desejo do ofertante, aquele que vai entregar a oferta, é que aquilo que ele está entregando seja, na realidade, uma espécie de ferramenta. Através da oferta, essa ferramenta auxilia numa maior conexão com Deus. Antes de mais nada, quando a gente oferta, nós estamos entregando a oferta para Deus, hoje, através da igreja, falando como cristão, através da igreja, na época bíblica, no templo, né? Templo de Jerusalém, ou no tabernáculo, dependendo do momento. Então, essas ofertas, elas são entregues para Deus, mas na igreja. Então, elas acabam sendo ali uma ferramenta para uma maior conexão com o eterno Deus. E, em si, elas carregam o conceito de conserto, de retorno, né? Ou arrependimento, mesmo que seja, por exemplo, uma oferta pacífica. É uma oferta em que nós consideramos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, uma oferta pacífica, né? Isso é muito importante. Considerarmos esses pontos quando tratamos de oferta é muito importante. De maneira geral, ofertar é mandamento, nós vamos falar disso aqui. Mas se não houver uma reconciliação, né, se não houver o impulso pela reconciliação com Deus, ela não é espiritualmente eficaz. A gente tem que compreender isso daí. Nós não podemos ofertar, muita gente acaba fazendo assim, né? Ofertar com o intuito. Não estou considerando os votos, mas tem muita gente que oferta por interesse. Então, tomar cuidado com isso. Cuidado. Não estou dizendo que não é para fazer isso. Eu acho que o Espírito inspira cada um no seu caminho, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Ofertar faz parte do rito que a Bíblia estabelece para todos nós. E tem vamos dizer assim, um ritual. Nós pecamos, vamos lá e ofertamos. Está lá em Levítico, Números, tem lá, oferta pelo pecado. Então você tem que ofertar. Hoje em dia nós ofertamos valores. Na época bíblica havia as ofertas de animais, o sacrifício de animais, além de algumas outras coisas, como eu já falei. Ou seja, esse ritual de ofertar é uma espécie de entrega para, vamos dizer assim, manter um relacionamento com Deus dentro dos princípios que ele estabeleceu para nós. Mas a gente precisa de misericórdia, a gente precisa de perdão, a gente precisa agir dessa maneira, com misericórdia no coração, com perdão, com o sentimento, né, de reconciliação, senão ela não opera corretamente. As ofertas também são carregadas, precisam ser carregadas pela lei do amor, senão a gente vai fazer as coisas mecanicamente ou com religiosidade. O Cristo ensinou que todos os preceitos da lei dependem do mandamento maior do amor. Nós vamos tocar nisso aqui. Então, se nós não fizermos as ofertas com amor, não resolve. E a afeição, né? A afeição, ofertar é um dever, claro, já falamos, é um mandamento, tá lá, tá na Bíblia. Mas sem a afeição de Deus por isso, nossas atitudes caem também na religiosidade e no mecanicismo. Já deve ter visto, né, nas Escrituras alguma passagem que Deus diz que ele não se agrada das ofertas e dos sacrifícios. Ele não tem afeição pelas ofertas, porque a pessoa está fazendo de forma mecânica, está ofertando porque é um mandamento. Então tá aqui, ó, tá mandando, eu tô fazendo. Não, tudo bem, é lógico, precisamos ser obedientes, mas, repito, se não tivermos amor, misericórdia, o perdão quando for necessário, né, ou o pedido de perdão quando for necessário, a reconciliação com os caminhos do Senhor, com a própria palavra, se não tiver isso aí, a oferta, ela acaba se esvaindo de nossas mãos. Falamos do amor agora há pouco. O Cristo chegou a falar sobre isso de uma maneira genérica, ele não abordou especificamente o assunto das ofertas, ele está falando de mandamentos, mas ele falou sobre isso daí. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 40, está escrito assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse versículo, muito claro,
Essa ocasião aqui, o Cristo foi abordado por fariseus, e nós já falamos sobre isso aqui no canal, tem um estudo aí. O Cristo foi abordado por fariseus, e um deles, especificamente, doutor da lei, questionou o Cristo sobre qual seria o maior mandamento na lei. E quando ele questionou, o Cristo respondeu: amar a Deus e amar ao próximo. Ele não perguntou do segundo, mas ele já falou: o segundo é semelhante a este, amar ao próximo. E aí ele fecha o raciocínio falando assim: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então o que o Cristo está dizendo aqui? Primeiro, que a lei ou a Torá, ela depende do mandamento maior de amor, amar a Deus e amar ao próximo. Qualquer preceito que nós precisamos ler na lei, lá na Torá, ou mesmo nos profetas, exige, qualquer preceito, qualquer leitura que nós façamos dos preceitos, exige que tenhamos em mente a lei do amor. Vamos condenar alguém? Vamos julgar alguém? Vamos fazer o quê? Vamos ofertar? Precisamos compreender que por trás disso tudo deve existir a compreensão da lei do amor. O que significa isso? Como nós cumprimos a lei do amor? Observa, amar a Deus. O Cristo fala de todo o seu coração. O que é isso, né? De todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Às vezes a gente gasta muita força fazendo outras coisas que não tem nada a ver, e na hora de falar de Deus está tudo cansado. A gente não emprega todas as forças que nós temos no amor a Deus. Presta atenção. E, óbvio, o amor ao próximo é uma questão de reflexo. Reciprocidade, não faça para o próximo o que não quer que faça para você. Logo, ame ao próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo mandamento. Então nós precisamos compreender tudo isso aí. Se toda a lei e os profetas dependem dos mandamentos de amor, são os dois maiores, as ofertas também dependem, como nós falamos. E outra coisa importante nesse versículo, está aqui: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós precisamos compreender que o Cristo está deixando claro aqui que há uma relação de dependência, ou seja, a lei do amor e a Torá, ou a lei e os profetas, dependem uns dos outros. A lei do amor depende da lei, a lei depende da lei do amor. A lei como Torá. Vamos falar assim, a Torá depende da lei do amor e a lei do amor depende da Torá. Uma relação de interdependência. A mesma coisa dos profetas. Uma coisa não consegue se operar sem a outra. Nós chegamos a abordar num raciocínio semelhante no último estudo, que falamos sobre os pobres de espírito. Precisamos ter amor para cumprir os mandamentos. Consegue ser eficaz sem o outro. E para cumprir os mandamentos precisamos de amor. Para ter amor precisamos dos mandamentos. Os dois se complementam. Isso é muito importante. Então nós temos isso aqui como premissa para podermos trabalhar tudo em relação à Torá, em relação à lei e aos profetas. Nesse ponto, eu vou separar aqui quatro passagens, né, no chamado Novo Testamento, para a gente poder abordar o assunto das ofertas de forma bem específica. Acompanhe. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção está ali em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. O Cristo fala: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Esses dois versículos são muito importantes, porque o Cristo, primeiro, ele está no Sermão da Montanha. Capítulo 5 é sermão do monte. E ele está falando, se trouxeres a tua oferta. Esse se trouxeres a tua oferta, ele está falando de uma forma como quem diz assim, sempre que trouxeres a tua oferta, ele não está colocando uma condição. Seria melhor isso daí. E aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Aqui tem uma pegadinha. Ele está falando, se você se lembrar de que alguém tem algo contra você, ou seja, você fez alguma coisa errada. Ele está falando para nós, né? Eu fiz uma coisa errada, mas eu quero ofertar. Então, não. Primeiro eu deixo a oferta no altar, vou lá me reconciliar, depois eu volto, pego a oferta. Aliás, ele não deixa no altar, ele deixa diante do altar. Depois eu pego a oferta e concluo o ato de ofertar. Então, primeiro eu tenho que ir lá resolver a questão com a pessoa. E se eu é que fiz alguma coisa errada, ele está dizendo o seguinte: vai lá e pede perdão. Não é para você perdoar, ele está dizendo para você ir lá, reconhecer o erro, né? Ou independentemente de reconhecer o erro, se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá, pede perdão e resolve isso. Extremamente importante isso. É uma pegadinha, porque vai lá e perdoa todo mundo. Tudo bem, tá certo. Perdoar, o Cristo já deve ter tido como padrão. Você já deveria ter perdoado agora. 70 vezes 7, melhor.
Mas aqui não, aqui você tem que pedir, você tem que ir lá e pedir perdão. Se o outro não perdoar, é outra história, mas você tem que fazer a sua parte. Outro detalhe interessante nesse versículo, especialmente o versículo 23, ele fala, trouxeres a tua oferta ao altar. Nessa época, né, o único altar que existia em Israel era o altar do templo. Poderiam existir outros, mas seriam altares de idolatria, não é esse o caso. Ele está se referindo aqui ao altar do templo. Portanto, a oferta que ele se refere, que ele fala que pode deixar ali, é um animalzinho, é um bichinho que a pessoa vai sacrificar. Portanto, Cristo está falando especificamente das ofertas de Levítico e Números. Ou seja, ele está se referindo aqui a ofertas de sacrifício. Quando ele fala de valores, ele fala de arca do tesouro ou gasofilácio, mas aqui é oferta de sacrifício. É importante não nos esquecermos disso, porque o Cristo, repito, nunca foi contra a essas questões. Bem? Então, o primeiro ponto que eu já coloquei é isso. Antes das ofertas, perdão e reconciliação. Nós precisamos compreender isso aí. O segundo ponto, Cristo está lá com os discípulos. Eu vou tomar de base Marcos capítulo 12, versículo 43. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Então tá aí, o Cristo, ele está lá no pátio do templo. No pátio do templo tem as arcas do tesouro, que são os chamados gasofilácios, palavra derivada do grego, né, os gasofilácios, e ali as pessoas poderiam ofertar valores, ofertar dinheiro. O primeiro ponto é esse, na realidade ele está vendo que está sendo ofertado dinheiro e ele considera aquilo ali uma oferta razoável, uma oferta aceita por Deus. E ele ainda coloca, no caso ali, que ele está vendo uma viúva colocando 2 moedas, né, bem pequenas, no caso em valores, mas ela está ofertando praticamente tudo que ela tinha. E ele exalta essa atitude. A pessoa, a mulher viúva, ela depositou tudo, então ela se desfez daquilo ali para ter um relacionamento com Deus. E o Cristo exalta exatamente isso, porque na realidade as ofertas, quando nós entregamos, ela demonstra também o nosso desapego. Nós precisamos das coisas materiais em nossas vidas, óbvio, estamos vivendo neste mundo. Nós precisamos das coisas materiais porque através delas é que nós nos mantemos vivos, nós caminhamos, nós vivemos de uma maneira geral, não tem como fugir disso. Mas nós não podemos ser apegados em demasia à matéria. Afinal de contas, se estamos atrás do reino dos céus, se estamos em busca, do reino dos céus, precisamos compreender que não podemos nos apegar de uma forma demasiada a este mundo. Precisamos ter do mundo o necessário para vivermos, mas nós não somos deste mundo, então precisamos retornar para o mundo de onde nós viemos, que hoje nós conhecemos, ou pelo menos nos é dito como o reino dos céus, ou o reino de Deus. Precisamos compreender isso. Então é isso. Nesse segundo ponto, o que eu falo? As ofertas, elas precisam ser acompanhadas de uma certa dose, adequadas, de sacrifício e de renúncia com as coisas materiais. É extremamente importante compreendermos isso. Bem, o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, eu vou tomar de referência, de novo, o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 4. Acompanhe. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Esse versículo, o capítulo 8, né? Jesus, ele terminou o sermão da montanha no capítulo 7, e no capítulo 8 fala que ele está descendo o monte e ele encontra um leproso, e ele cura o leproso. E logo que ele cura o leproso, ele fala exatamente o que está no versículo 4 aqui do capítulo 8. Vai lá, apresenta-se ao sacerdote e faz a oferta que Moisés determinou. Em primeiro lugar, né, ele falou para não dizer nada para ninguém, para alguém, né? Porque ele falou assim, vai direto lá e se apresenta para o sacerdote. Essa postura de se apresentar ao sacerdote é uma postura prevista na Torá, no livro de Levítico. Está escrito lá que quem é curado da lepra tem que se apresentar ao sacerdote. E o sacerdote é que vai determinar se ele vai definir ali se ele realmente está curado da lepra ou não. Curado da lepra, ele vai e apresenta a oferta que Moisés determinou. Essa oferta é uma oferta de sacrifício. Ela fala de sacrifício. Tem os bichinhos lá que devem ser ofertados para poder realmente fazer parte do contexto. Bom, então o Moisés fala sobre essas ofertas, apresenta lá no livro de Levítico, né, como a cura da lepra e qual é a oferta que deve ser dada, né? E tem lá os bichinhos.
tem lá os animais que devem ser ofertados, né? Então, Cristo aqui, esse versículo aqui é tão importante porque ele fala que é para cumprir a lei. O Cristo veio cumprir a lei, mas aqui nós estamos vendo, além do Cristo, de uma forma muito clara, além de ele mesmo cumprir a lei, nós vemos que ele está incentivando as pessoas, mostrando para as pessoas que devem cumprir a lei, tanto quanto ele. Tanto ele quanto todas as pessoas, no caso aqui em Israel, devem ou deveriam, né? Deviam cumprir a lei. Então isso daqui de uma forma muito clara. Não só ele, todos devem cumprir a lei. Não apenas como obediência, mas ele fecha aqui com um objetivo específico, para servir de testemunho. Ou seja, como todos ficam sabendo, aí sim, como testemunho de que ele foi curado da lepra pela ação do Cristo. Isso é importante. Ou seja, como conclusão nesse ponto, nós podemos compreender que ofertar é mandamento de Deus, é mandamento que está nas Escrituras, é mandamento da Torá. Tá bem? Então não esqueça isso aí. O último ponto que eu quero chamar a atenção sobre ofertas, eu não vou falar de palavras do Cristo, vou continuar adotando o Novo Testamento, mas vou usar as palavras de Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 16. No capítulo 11, versículo 16, Paulo, na carta, ele escreve: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Olha que coisa. Apesar de Paulo abordar aqui, na realidade, nessa parte da carta aos Romanos, ele está abordando uma certa relação entre Israel e as nações, os gentios. E ele fala, né, se a raiz é santa, também os ramos são. E depois ele coloca que os ramos são enxertados, ou seja, os gentios, como oliveira brava, né, os gentios são enxertados na oliveira boa, que é Israel. E todos passam a receber a seiva da mesma raiz. É basicamente isso que ele fala. De uma forma geral, ele usa uma expressão que nós podemos adotar aqui como empregando no assunto de ofertas, porque ele fala de uma oferta. Esse começo do versículo 16, em Romanos 11, está ali, ó. Se as primícias são santas, também a massa o é. Ele está usando ali como referência o livro de Números, no capítulo 15, versículos 18 a 20. Está escrito assim, ó. Diga aos israelitas, quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Aqui, o livro de Números, capítulo 15, ele está falando de uma oferta, ou seja, para ofertar. E ele chama essa oferta de primícias, quando entrar na terra e tal. Ele chama de primícias. E quando ele fala dessas primícias, ele fala exatamente o quê? Quando Paulo se refere a essas primícias, ele fala, se as primícias são santas, a massa também é. Isso aqui, na realidade, é um princípio que nós precisamos, né, compreender e adotar para toda e qualquer oferta, inclusive os dízimos. Nós temos, né, repito, um estudo sobre dízimos. Tanto dízimos quanto as ofertas estão todos debaixo desse princípio. Ou seja, ele fala, se as primícias são santas, a massa também é. O que ele está querendo dizer? Faz a massa, tira uma porção, faz esse bolo e oferece esse bolo como oferta de primícias. E ele diz, se a oferta que é entregue é santa, a massa de onde ela foi tirada também é. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, vou falar em termos modernos. Quando a gente pega os valores de nosso salário, estou considerando um exemplo de salário, mas do seu rendimento, qualquer que seja ele, e entregamos uma oferta daquele dinheiro, uma parte daquele dinheiro, daquele valor, entregamos como oferta, essa oferta, ela se torna sagrada, ela se torna santa porque ela foi entregue para Deus, considerando todas as questões que nós falamos até agora. Mas aquilo que nós ficamos, né, a porção que ficou conosco, também é santa. É isso que ele fala. Se a oferta que você entrega é santa, a massa, que é a porção que você fica consigo, também é santa. Isso nos abre os olhos ou nos chama a atenção para o seguinte, as nossas ofertas consagram todo o nosso salário ou todo o nosso rendimento. E nós não podemos nos esquecer disso.
Isso é extremamente importante. Por isso, é importante que você perceba ou compreenda assim, ó, não é só entregar a oferta que você já está resolvido, não. O seu salário que ficou, ele também é santo. Então, cuidado onde você vai empregar esse salário. Cuidado, porque ele também é santo. Ele se torna santo quando você oferta. Então, nessas conclusões, né, antes das ofertas, perdão e reconciliação. As ofertas devem ser acompanhadas de sacrifício e renúncia. Oferta é mandamento. Elas consagram todo o nosso salário. E todos, como o mandamento da Torá, depende do amor. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje sobre ofertas. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom.